A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o diácono Samuel Macedo, professor da classe dos jovens em nossa igreja sede, Assembleia de Deus da Missão Shekinah, na cidade de São Sebastião DF, pastoreada pelo nosso pastor João Costa. Estamos iniciando um novo trimestre em nossa EBD com um tema extremamente necessário para a igreja em nossos tempos. Nesse segundo trimestre de 2020, estudaremos sobre a igreja eleita com base na Epístola de Paulo aos Efésios. O comentarista é o pastor Douglas Batista. Lição de número 1, 5 de abril de 2020. Título da lição: Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Texto áureo se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, verso de número 2, e diz: A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática. A Epístola aos Efésios revela os propósitos eternos de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo de número 1, versos 1 e 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versos do 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 1 ao 7, diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados, então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Esse trimestre iremos estudar um dos principais escritos paulinos, a Epístola de Paulo à igreja em Éfeso, chamada a Coroa dos Escritos de Paulo. Nessa escritura é revelado o propósito eterno de Deus para a igreja, por intermédio de Jesus Cristo. Nessa primeira lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias de toda a epístola. Durante o estudo da epístola, o conteúdo nos levará à adoração ao Senhor e ao aperfeiçoamento de nossas vidas diante do altar de Deus. O autor da carta se identifica logo na introdução: Paulo, apóstolo de Cristo. A história contida no livro dos Atos dos Apóstolos mostra quem é esse Paulo. Outrora Saulo, presente na execução do diácono Estevão, perseguidor dos que seguiam ao vivo caminho, cujo nome significava solicitado. Possivelmente tinha esse nome em homenagem a Saul, primeiro rei da nação de Israel e pertencente à mesma tribo. Agora esse se identifica como Paulo, que significa pequeno. Essa identificação, como Paulo, por ser seu nome romano, mais adequado à sua nova vida. Na tradição judaica, quando alguém muda de nome, é como se mudasse de vida por completo. Outro detalhe importante é a ênfase que Paulo dá a quem ele é. Apóstolo segundo a vontade de Deus e não escolhido por homens. Afinal de contas, Paulo esteve com Cristo no caminho de Damasco e dos apóstolos foi o primeiro a ter contato diretamente com o Cristo glorificado. Paulo, quando escreveu essa carta, estava preso em Roma, após sofrer várias acusações de judeus. Usando de sua cidadania romana, apelou a César e foi levado preso a Roma, de onde redigiu as chamadas Epístolas da prisão, complementadas pelas cartas aos Filipenses, Colossenses e a Filemão. O prisioneiro de Cristo, como o próprio apóstolo se identifica, teve um alcance muito maior em 2 anos de prisão domiciliar em Roma do que se estivesse solto. Afinal, a carta aos Efésios segue ensinando a cristãos do mundo todo até os dias de hoje. Éfeso, a cidade da igreja destinatária da carta,
Era uma metrópole com aproximadamente 500 mil habitantes, a maior cidade da província romana da Ásia, cidade grande, centro comercial, político e religioso da região. Gigantescos monumentos, anfiteatros e arenas faziam parte da cidade, que era uma das mais modernas do mundo antigo. Um ponto a se destacar era a religiosidade dessa cidade. Éfeso era a sede da adoração à deusa Diana ou Ártemis para os gregos. A chamada deusa da fertilidade e da maternidade era motivo de orgulho para os cidadãos efésios. O principal templo dedicado a Diana no mundo antigo estava nessa cidade. Templo feito em mármore era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Paulo evangelizou essa cidade e as cidades da metrópole por aproximadamente 3 anos. Quando chegou em Éfeso, o apóstolo encontrou e batizou 12 discípulos e os conduziu a receberem o batismo com o Espírito Santo. Evangelizou também a judeus nas sinagogas, mas, não sendo recebido por estes, foi até a escola de Tirano e alugou um espaço para os encontros da igreja na cidade. Em Éfeso, muitos milagres eram operados e muitas pessoas se converteram, principalmente entre os gentios. Por aquela igreja, muitos líderes passaram depois de Paulo. Timóteo e João pastorearam nessa grande cidade, alcançando várias pessoas. A característica de Paulo ao saudar os leitores da epístola é a mais breve e simples entre todas as cartas. As orientações dirigidas aos santos e fiéis em Cristo Jesus, conforme o primeiro versículo da epístola, aos que foram separados e consagrados como propriedade exclusiva de Deus, como afirmou o apóstolo Pedro. O apóstolo cumprimenta os irmãos com a expressão graça e paz, uma saudação que rememora o favor gratuito e imerecido de Deus. A religião praticada em Éfeso era diferente da proposta de Cristo. O mérito pelas ações ainda era praticado pelos cidadãos adoradores de outros deuses. Muitos novos convertidos eram antes praticantes fidagais das magias do mundo helenístico, mas agora estes novos convertidos deveriam ser instruídos sobre uma nova maneira de viver. Outro assunto tratado ao longo da epístola é a necessidade de um novo comportamento. As religiões pagãs desde a antiguidade são caracterizadas por bebedeiras, prazeres ilícitos e todo tipo de imundícia. Com Cristo, um novo estilo de vida deveria ser adotado. Um ponto tratado pelo apóstolo era sobre a paz entre judeus e gentios convertidos, apresentando a noção de que a salvação vem de Deus, tanto ao judeu quanto ao grego, e sem nenhum mérito por ações. A mensagem aos irmãos de Éfeso foi concentrada no fato de que servir e seguir a Cristo vai além de uma prática religiosa ritualística, como era o costume da cidade. Imagens que Paulo nos apresenta na carta em referência à igreja são a igreja como corpo e como noiva, e pela perspectiva individual, cada integrante do corpo um templo do Espírito Santo. Em suma, a igreja deve ser um organismo vivo, não apenas uma instituição ou organização filantrópica, mas sim expressões vivas de Cristo. Como plano de fundo, temos uma cidade totalmente voltada ao comércio religioso e obscuro, onde a igreja passou a ser perseguida por contrariar aos interesses de poderosos adoradores de outros deuses, magos e comerciantes. A epístola tem uma linha geral, onde nos é apresentada a forma em que somos redimidos por Cristo, como a partir disso devemos viver e de que forma somos unidos através de Cristo, que é cabeça e soberano sobre todas as coisas. Dou aqui ênfase à frase do primeiro-ministro holandês Abraham Kuyper: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, clame: é meu. A conclusão da nossa lição eu passo a ler agora na íntegra. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra a força das trevas. Quero agradecer a oportunidade e desejar que muito em breve possamos estar juntos em nossa escola dominical, em nossa igreja, para juntos aprendermos mais sobre o Senhor. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe. E não se esqueçam, meus irmãos, que nós devemos orar uns pelos outros. Amém? Deus vos abençoe.